14 this evening. Então, hoje à noite, Apocalipse capítulo 14. Revelation 14, I want to remind you on Thursday night, we're going to continue our study about the person and work of the Holy Spirit. Eu quero lembrar vocês de que na quinta-feira a gente continua o nosso estudo sobre a obra e a pessoa do Espírito Santo. And we've been in a series about spiritual gifts. E nós estamos numa série sobre dons espirituais. And this Thursday we finally got to 1 Corinthians 14. E nessa quinta-feira a gente finalmente chegou em 1 Coríntios 14. That means this Thursday we're going to be talking about the spiritual gift of tongues. Isso quer dizer então que nessa quinta-feira a gente vai falar sobre o dom espiritual de línguas. And I know that's a very controversial subject, and so we're going to talk about it because I love controversy. E eu sei que esse é um assunto muito controverso, e a gente vai falar por isso justamente porque eu adoro controvérsia. And so if you want to learn what our position about the gift of tongues is, Thursday night we're going to open up the Bible and we're going to study about this subject on Thursday night. Então, se você quiser aprender sobre qual é o nosso posicionamento com relação ao dom de línguas, na quinta-feira a gente vai abrir a Bíblia e vai estudar sobre esse assunto. So that starts at 8:30 and I'd love to see you guys come on out. E então isso começa às 8:30 da noite e eu adoraria ver vocês aqui. Well, tonight we are in Revelation chapter 14 and Lord willing we'll go all the way through chapter 16. Então, hoje à noite a gente vai começar em Apocalipse 14, se Deus quiser a gente vai até o 16. And the goal is to be done with the book of Revelation before July. E o meu objetivo é que a gente termine o livro de Apocalipse antes de julho. And then, beginning in September, or actually August, we're going to actually choose a shorter book of the New Testament. E daí, no mês de agosto, a gente vai escolher um livro curto do Novo Testamento. And I'm thinking between Ephesians and 1 John. E eu estou pensando Efésios ou 1 João. And then, Lord willing, beginning in January, E daí, se Deus quiser, começando em janeiro, we'll either start the book of Acts or Romans. a gente vai começar ou o livro de Atos ou Romanos. So I'm still trying to work through all that stuff. And so, but the goal is we're going to try to finish Revelation by the time that we get to before July. Então, eu estou tentando trabalhar todas essas ideias e o objetivo é a gente chegar então no fim de Apocalipse logo assim antes de julho. And so it's going to be good. Então vai ser bom. All right, let's pray and then we'll get started tonight. Vamos orar e a gente vai começar então. Father, tonight we want to thank you again for the Bible. Pai, hoje à noite nós queremos agradecer novamente pela Bíblia. And Lord, as we've come to these 3 chapters in Revelation, E Senhor, ao chegarmos a esses 3 capítulos em Apocalipse, I pray, Lord, that these chapters would be something more than just information for us. eu oro, Senhor, para que esses capítulos sejam algo mais do que apenas informação para nós. I pray that it would be truth for life E eu oro para que sejam verdades para a vida and truth for living. e verdades para o viver. Lord, that we would be a people that are different because of the impact of the Word of God. Senhor, para que nós possamos ser pessoas diferentes por causa do impacto da palavra de Deus. And so, Father, we pray that you'll bless each person that's here tonight. Então, Pai, nós oramos para que o Senhor abençoe cada pessoa que está aqui hoje à noite. And we ask that you would be exalted in every detail of tonight's service. E nós pedimos que o Senhor seja exaltado em cada detalhe do culto de hoje à noite. In Jesus' name, Em nome de Jesus. amen. Amém. Now, as we've been studying through the book of Revelation, we've learned that this whole book is divided into 3 sections. Então, conforme a gente estudou o livro de Apocalipse, a gente aprendeu que o livro, por completo, é dividido em 3 seções. We learned that Revelation chapter 1 gives to us the details about the past. A gente aprendeu que Apocalipse capítulo 1 nos dá detalhes sobre o passado. We were introduced to John the Apostle. Nós somos apresentados ao apóstolo João. We learned that he was on the island of Patmos as a prisoner for Christ. A gente aprendeu que ele estava na ilha de Patmos como prisioneiro pela causa de Cristo. And we learned that he had a vision of Christ. E a gente aprendeu que ele teve uma visão de Cristo. And in this vision, Jesus commanded John to write this book. E nessa visão, Jesus ordenou a João que escrevesse esse livro. That's all history. Então, tudo isso é história. Revelation chapters 2 and 3, Apocalipse capítulos 2 e 3, that is the now. esses são o agora.
we saw that these two chapters tell us about the church age. A gente viu que esses 2 capítulos nos falam sobre a era da igreja. We were introduced to 7 churches that were in Asia, Nós somos apresentados a 7 igrejas que estavam na Ásia. and we learned that these 7 churches gave to us a panoramic view of all of church history. E a gente aprendeu que essas 7 igrejas nos deram uma visão panorâmica de toda a história da igreja. And so this is where we are right now. Então agora a gente está aqui nesse local. In the calendar of the book of Revelation, we are in Revelation 2 and 3. No calendário do livro de Apocalipse, nós estamos em Apocalipse 2 e 3 nos dias de hoje. Beginning in Revelation chapter 4, all the way to the end of the book, that's all future. Começando em Apocalipse capítulo 4 até o fim do livro, tudo é o futuro. It's all prophecy. Tudo profecia. And we learned in Revelation 4 that the next major event is what's called the rapture of the church. E nós aprendemos em Apocalipse 4 que o próximo evento importante que ocorrerá é o arrebatamento da igreja. This is the future event when Jesus will come back to take his church to heaven. Esse é o evento futuro no qual Jesus virá para levar a sua igreja para o céu. Once that event takes place, E assim que esse evento acontecer, what follows next is 7 years of God's judgment against this planet, o que acontece depois são 7 anos de julgamento de Deus contra esse planeta, against the wickedness of humanity. contra a perversidade da humanidade. And these 7 years are called the tribulation E period. esses 7 anos são chamados de o período da tribulação. And we learned that this 7-year period is divided into 2 sections. E a gente aprendeu que esse período de 7 anos é dividido em 2 seções. The first 3.5 years Os primeiros 3 anos e meio is a time that people will refer to as peace and safety. são um tempo que será mencionado pelas pessoas como sendo tempo de paz e segurança. This will be the time that the world will be introduced to a new political leader Essa será a época em que o mundo será apresentado a um novo líder político, that the Bible refers to as the Antichrist. que a Bíblia menciona como sendo o anticristo. And the last time we were together in Revelation 13, E a última vez que a gente estudou juntos Apocalipse 13, we spent time looking at the subject of this coming world leader called the Antichrist. nós gastamos tempo estudando esse assunto desse líder que virá chamado anticristo. In the middle of this tribulation period, Então, no meio desse período de tribulação, this political leader will declare himself to be God in human flesh. esse líder político se declarará ser Deus em carne humana. And he will demand that the whole world worships him, E ele ordenará que o mundo todo o adore. and he is going to command that everyone in the world receives his mark. E ele irá ordenar que todas as pessoas no mundo recebam a sua marca. And we learned in Revelation 13 that the calculation of this mark is 666. E a gente aprendeu em Apocalipse 13 que o cálculo dessa marca, o número dessa marca é 66666. And whoever does not receive this mark, E qualquer pessoa que não receber essa marca the Antichrist is going to kill him. será morta pelo anticristo. The second 3.5 years of this tribulation, E o segundo período de 3 anos e meio dessa tribulação, Jesus calls this time in Matthew 24 the Great Tribulation. é chamado por Jesus em Mateus 24 de a grande tribulação. And this is what we've been learning about in the last few weeks. E é sobre isso que a gente tem aprendido nas últimas semanas. In Revelation 6, we read about the 7 seal judgments. Em Apocalipse 6, a gente leu sobre os julgamentos dos 7 selos. That judgment takes place during the entire 7 years. E esse julgamento acontece durante todo o período de 7 anos. Then we were introduced to the 7 trumpet judgments. Depois nós somos apresentados aos julgamentos das 7 trombetas. That judgment begins in the middle of the tribulation and goes to the end. Esse julgamento começa no meio da tribulação e vai até o fim. Well, tonight we're going to learn about the final series of judgments in the tribulation. E hoje à noite a gente vai aprender sobre a última série de julgamentos na tribulação. They're referred to as the 7 bowl judgments. E ele é mencionado como sendo o julgamento das 7 taças. And these judgments will be poured out during the last few months of the tribulation. E esses julgamentos ocorrerão durante os últimos meses da tribulação. And these are the judgments that the Bible refers to as the wrath
of God. E esses são os julgamentos mencionados pela Bíblia como sendo a ira de Deus. So that's what we're going to learn about tonight, the 7 bowl judgments. Então é sobre isso que a gente vai aprender hoje à noite, sobre os julgamentos das 7 taças. Now here in Revelation 14, we first begin in verses 1 through 5. Então aqui em Apocalipse 14, a gente começa primeiro dos versos 1 a 5. And here John directs our attention to the Lamb and the 144,000. E aqui João direciona a nossa atenção ao Cordeiro e aos 144 mil. Let's look at verses 1 through 3. Vamos ver dos versos 1 a 3. Então olhei e diante de mim estava o Cordeiro, em pé sobre o monte de Sião, e com ele 144 mil que traziam escritos na testa o nome dele e o nome de seu pai. Ouvi um som dos céus como de muitas águas e de um forte trovão. Era como de arpistas tocando seus instrumentos. Eles cantavam um cântico novo diante do trono, dos 4 seres viventes e do ancião. Ninguém podia aprender o cântico, a não ser os 144 mil que haviam sido comprados da terra. Here in these verses, we first see the Lamb. Então, nesses versos, a gente vê primeiro o Cordeiro. Now, you that have been with us in our study of Revelation, you know who the Lamb refers to. Então, você que já esteve conosco no nosso estudo de Apocalipse sabe quem é o Cordeiro. We learned in Revelation 5:6 A gente aprendeu em Apocalipse 5, 6 that the Lamb is a reference to Jesus Christ. que o Cordeiro é uma referência a Jesus Cristo. And now we're also introduced to a place. E agora a gente também é apresentado a um local. John tells us about Mount Zion. João nos fala sobre o Monte Sião. Now, Mount Zion in Israel is the mountain on which Jerusalem is built. O Monte Sião em Israel é o monte sobre o qual Jerusalém foi construída. But I believe that what John is referring to is not the geographical location that's in modern day Israel. Mas eu creio que João não está se referindo a esse local geográfico nos dias de hoje. According to Hebrews chapter 12 verse 22, De acordo com Hebreus capítulo 12, verso 22, Mount Zion is a spiritual reference to heaven. o Monte Sião é uma referência espiritual ao céu. It's a reference to the heavenly Jerusalem. É uma referência a Jerusalém celestial. And so number 1, we see Jesus, the Lamb. Então, número 1, nós vemos Jesus, o Cordeiro. Number 2, we see him in Mount Zion, heaven. Número 2, nós o vemos no Monte Sião, o And then céu. number 3, we see the 144,000. E número 3, nós vemos os 144 mil. Now we were introduced to these people back in Revelation 7. Nós somos apresentados a essas pessoas lá em Apocalipse 7. These are 144,000 Jews Esses são 144 mil judeus that God is going to redeem for himself during the tribulation period. que Deus irá redimi-los para si durante o período de tribulação. And what we learn here in verse 1 is that there is going to come a time during the tribulation that God is going to bring them to heaven. E o que a gente aprende aqui no verso 1 é que haverá um momento durante a tribulação em que Deus irá levá-los para o céu. And we're not sure how God's going to do that. E a gente não tem certeza de como Deus vai fazer isso. I think the most common belief is that they'll all be killed for their faith in Christ. Eu acho que a crença mais comum é de que todos eles serão mortos por causa da sua fé em Cristo. But the most important thing for us to understand is they get to heaven. Mas a coisa mais importante que a gente tem que entender é que eles vão chegar no céu. And we see that as these 144,000 Jews that have been living on the earth during the tribulation and serving God, E a gente vê que conforme esses 144 mil judeus que viveram na tribulação servindo Deus, that God now brings them to heaven, and you know what they do? They worship God. que Deus agora os leva para o céu e sabe o que eles fazem lá? Eles adoram a Deus. I believe it's impossible to go to heaven and not worship God. Eu creio que é impossível ir para o céu e não adorar a Deus. I believe we're going to be worshiping God all the time. Eu creio que a gente vai adorar a Deus o tempo todo. And so these people, they've experienced real salvation. Então essas pessoas passaram por salvação real. And so we read in verses 1 through 3 that in heaven that they're just worshiping God. Então a gente aprende dos versos 1 ao 3 que no céu eles estão simplesmente adorando a Deus. And then in verses 4 and 5 we see a description of these 144,000 Jews. E daí nos versos 4 e 5 nós vemos uma descrição desses 144 mil judeus. Let's look at these verses. Vamos ver esses versos. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, pois se conservaram castos e seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. Foram comprados dentre os homens e ofertados como primícias a Deus e ao Cordeiro. Mentira nenhuma foi encontrada em suas bocas, são imaculados. So number 1,
Então, número 1. He says, these who have not defiled themselves with women, for they are virgins. Ele diz, esses que não se contaminaram com mulheres, pois se conservaram castos. This group of people are those who maintain sexual purity before God. Esse grupo de pessoas são aqueles que mantiveram a pureza sexual diante de Deus. Now, this does not mean that sex is bad. Isso não quer dizer que o sexo é ruim. This does not mean that sex is wrong. Isso não quer dizer que o sexo é errado. Guys, God created sex. Gente, Deus criou o sexo. And He created our bodies with the capabilities to enjoy sex. E Ele criou os nossos corpos com a capacidade de aproveitar, de gostar do sexo. But God also teaches us that sex is to be enjoyed only in the context of marriage. Mas Deus também nos ensina que o sexo deve ser aproveitado exclusivamente no contexto do casamento. Any form of sex outside of marriage is sexual sin. Qualquer tipo de sexo fora do casamento é pecado sexual. But for these people, they remain virgins. Mas essas pessoas, esses judeus, permaneceram virgens. I believe this is an emphasis on their singleness. E eu acho que isso é uma ênfase no fato deles serem solteiros ou da singularidade deles They também. remain single for the glory of God. Eles permaneceram solteiros para a glória de Deus. And here's one of the benefits. E aqui vem um dos benefícios disso. According to 1 Corinthians chapter 7, De acordo com 1 Coríntios capítulo 7, verses 32 through 40, dos versos 32 até o 40, Paul tells us about the benefits of being single for Christ. Paulo nos fala dos benefícios de ser solteiro por Cristo. When you're single, you can live for Jesus and serve Jesus without earthly distractions. Quando você está solteiro, você pode viver para Jesus e servir Jesus sem ter distrações terrenas. You know, Paul says that when you get married, all of your attention goes to how you can please your wife. Paulo diz que quando você se casa, toda a sua atenção vai para o fato de como você pode satisfazer a sua esposa, agradá-la. And for women, all of your energy goes towards how can I please my husband. E para as mulheres, toda a energia delas vai para como eu posso agradar o meu marido. But when you're single, all you're thinking is how do I please God? Mas quando você está solteiro, tudo que você pensa é como que eu posso agradar a Deus. Guys, it is okay to be single for Jesus. Gente, não tem problema você ser solteiro para Jesus. If you can be. Se você puder ser. The Bible says that if you're having a struggle with sexual issues, then it's better for you to get married. A Bíblia diz que se você sofre com problemas na área sexual, é melhor então que você se case. But if you can control your bodies Mas se você pode controlar o seu corpo and remain single for e Christ, permanecer solteiro para Cristo, guys, that is a wonderful blessing from God. gente, essa é uma bênção maravilhosa de Deus. Now, I'm not saying that marriage is bad. Eu não estou dizendo que casamento é ruim. Marriage is a completely different kind of blessing. O casamento é um tipo de bênção completamente diferente. But you cannot escape the distractions of a married life. Mas você não vai conseguir escapar das distrações de uma vida de casado. I remember when I was in my 20s, all of my friends were getting married. E eu me lembro quando eu estava nos meus 20 anos, todos os meus amigos estavam se casando. Guys, I cannot tell you how many marriages I was a part of. E eu não posso dizer de quantos casamentos eu fiz parte. And it got expensive. E ficou até meio caro. But all of my friends were getting married, but then everyone started feeling really bad for me. E daí todos os meus amigos estavam se casando, mas todos começaram a se sentir meio mal por mim. And so all of my friends made it their mission to try to find John a wife. Então a missão deles era tentar achar uma esposa para o John. No, literally, I heard news Então, literalmente, ouvi ouvi notícias that they were looking for wives for me in England and Hungary and the United que eles States. estavam procurando para esposas para mim na Inglaterra, na Hungria e nos Estados Unidos. And everyone just felt so bad for me that I was single. E todo mundo se sentia super mal pelo fato de eu ser solteiro, por mim, né? But from my perspective, I wasn't feeling the same way. Mas na minha perspectiva, eu não me sentia da mesma forma. I was enjoying my single life. Eu estava aproveitando a minha vida de solteiro. I was serving God. Eu estava servindo a Deus. I had the freedom to travel. Eu tinha liberdade para viajar. And during my singleness, E durante esse meu tempo de solteirice, God gave me the opportunity to be able to travel to 12 different countries Deus me deu a oportunidade de poder viajar por 12 países diferentes and share the gospel with a lot of people. e compartilhar o evangelho com muita gente. And it wasn't until time came for me to get married that I got married.
E eu só me casei quando chegou a hora de eu me casar. But I wasn't running for it. Mas eu não estava correndo atrás. But I just let the Lord bring me into it. Mas eu deixei que o Senhor me levasse até isso. In marriage, it's a completely different kind of benefit and blessing. No casamento existe um tipo completamente diferente de benefícios e bênçãos. The biggest blessing of marriage is character growth. A maior bênção do casamento é o crescimento de caráter. Man, I'll tell you, you want to be broken and humbled? Eu te digo, se você quiser ser quebrantado e humilhado, Man, marriage is a great seminary, man. o casamento é um seminário excelente. But the benefits, the blessings of that brokenness and humility is good. Mas os benefícios e as bênçãos desse quebrantamento, dessa humildade são ótimos. But the reason why I say this Mas a razão por que eu digo isso is because I know that sometimes society can put pressure on people that if you're not married, you're not experiencing God's best for your life. é porque eu sei que algumas vezes a sociedade pode colocar pressão sobre as pessoas dizendo, se você não é casada, você não está experimentando a bênção na sua vida. That's not true. E isso não é verdade. I'll tell you, for the Apostle Paul, singleness was God's best for his life. E eu te digo que no caso do apóstolo Paulo, o ser solteiro era o melhor de Deus para a vida dele. And here we are 2,000 years later, and we are still benefiting from the life and ministry of Paul. E aqui nós estamos 2000 anos depois ainda recebendo benefícios da vida e do ministério de Paulo. So if you're single Então, se você é solteiro and you're not burning with desire to get e married, você não está, o seu coração não queima com o desejo de se casar, then I want to encourage you, enjoy your time being single. então eu quero te encorajar a aproveitar esse teu tempo sendo solteiro. Don't let society pressure you into an early marriage. Não deixe que a sociedade pressione você num casamento muito cedo. Let the Lord use your life to impact this world for Christ with the time that you have right now. Deixe que o Senhor use a sua vida para impactar esse mundo por Cristo com o tempo que você tem agora. These people were able to impact the world for Christ in their singleness. Essas pessoas foram capazes de impactar o mundo para Cristo no tempo de solteirice delas. They were dedicated to God. Eles eram dedicados a Deus. They were serving God Eles estavam servindo a Deus without distraction. sem nenhuma distração. And guys, if you're single, you are not an incomplete person. E gente, se você é solteiro, você não é uma pessoa incompleta. You can be spent for God's glory in your singleness. You can? You can be spent for God's glory. You can be what? Spent. Você pode gastar o seu tempo para a glória de Deus. And let him spend you. E deixe que Deus gaste você para a glória dele. And when time for marriage comes, then work as a team. Então, e quando chegar o momento do casamento, trabalhe como uma equipe. And so let's be used by God. Então vamos ser usados por Deus. The second description we see is that these were those who follow the Lamb wherever he goes. A segunda descrição que nós vemos é que esses eram aqueles que seguiam o Cordeiro por onde quer que ele ia. This speaks of loyalty and commitment to Christ. Isso fala sobre lealdade e comprometimento com Cristo. Guys, if you want to follow Jesus wherever he goes, Gente, se você quer seguir Jesus aonde quer que ele vá, then that means that you have to surrender your rights. isso quer dizer que você tem que entregar os seus direitos. You can't have two leaders. Você não pode ter dois líderes. You've got one leader and those who follow. Existe um líder e aqueles que o seguem. And these are people who had completely surrendered every part of their life to Jesus, and they said, "We will go wherever you want us to go." E essas são pessoas que entregaram completamente todas as partes da sua vida e disseram, nós iremos aonde você quiser que a gente vá. And they follow Jesus even to the point of death. E eles seguiram Jesus até mesmo ao ponto da morte. You know, I think that at times we say, "Hey, yeah, I'm following Jesus." Eu acho que às vezes a gente fala, sim, eu estou seguindo Jesus. But we've already decided there are some places that we will not go with him. Mas a gente já decidiu que tem alguns lugares que a gente não vai com ele. Guys, if you're following Jesus, you can't have that in your life. Gente, se você segue Jesus, você não pode ter esse tipo de atitude na sua vida. Some people say, "I'll follow Jesus into happiness." Algumas pessoas falam, eu vou seguir Jesus na felicidade. But I won't follow Jesus into suffering. Mas eu não vou seguir Jesus para o sofrimento. I'll follow Jesus to comfort. Eu vou seguir Jesus para o conforto. But I won't follow Jesus in sacrifice. Mas eu não vou seguir Jesus para o sacrifício. Guys, you cannot be a part-time follower of Christ. Gente, você não pode ser um seguidor meio período de Cristo.
Imagine yourself following someone to a destination. Então imagine que você está seguindo alguém até um destino. You know, maybe someone has invited you to, a dinner party. Talvez alguém te convidou para um jantar. And it's in a different city and you've never been there before and you've got to go there at nighttime. E é uma cidade diferente, você nunca esteve lá antes, você tem que ir até o seu lugar e já é noite. And you don't know how to get there, but your friend does. E você não sabe como é que chega até lá, mas o seu amigo sabe. And so your friend says, "Hey, just follow me and I'll get you there." E daí o seu amigo fala para você, ó, você só me segue e a gente vai chegar lá. If you say, "All right, I want to follow you." E se você falar assim, não, tudo bem, eu quero te seguir. Guys, that takes 100% commitment. Isso quer dizer que você vai ter que se comprometer 100%. You can't drive part of the way Você não pode dirigir até uma parte do caminho and decide, "Gosh, you know what? I do not like that street." e daí decidir, sabe de uma coisa? Eu não gosto dessa rua aqui. So I think I'm just going to go my way and just let him keep going. Então eu acho que eu vou seguir o caminho que eu achar melhor e vou deixar ele continuar indo. If you do that, you're going to lose that guy. Se você fizer isso, você vai perder aquele cara lá. And you're going to get lost and you'll never get to your destination. E você vai se perder e nunca vai chegar no destino. If you're going to follow someone, you need to be close and you need to be committed 100%. Se você vai seguir alguém, você tem que estar perto dessa pessoa e tem que estar 100% comprometido. And this is true with our relationship with Christ. E isso é uma verdade também para o nosso relacionamento com Cristo. There is no such thing in God's economy as a part-time follower of Jesus. Não existe na economia de Deus um seguidor de meio período de Jesus. These people followed Jesus wherever he went. Essas pessoas seguiram Jesus aonde quer que ele tivesse ido. And that's the only way to follow Christ. E essa é a única forma de seguir a Cristo. Because he'll get you to heaven. Porque ele vai te levar para o céu. He will make sure that he gets you to heaven. Ele vai garantir que você chegue no céu. But you have to follow him. Mas você tem que segui-lo. Number 3. Número 3. It says, "These have been redeemed from mankind as first fruits for God and the Lamb." Diz, eles foram comprados dentre os homens e ofertados como primícias a Deus e ao Cordeiro. The word redeemed means to be purchased. Essa palavra que em inglês é redimido significa ser comprado. You see, God made us, Então, Deus nos fez, but when we sinned, we became slaves to Satan and sin. mas quando nós pecamos, nós nos tornamos escravos de Satanás e do pecado. And the only way that we could be liberated from his control E a única maneira de nós sermos libertos do controle dele is that we had to be purchased. é que nós tivemos que ser comprados. And the only thing valuable enough to purchase our souls is the blood of Christ. E a única coisa valiosa o suficiente para comprar as nossas almas é o sangue de Cristo. And so we learn here that these 144,000 Jews, they were bought by Jesus. They were Christians. Então nós aprendemos que esses 144 mil judeus foram comprados por Jesus, eles eram cristãos. We also learned that they were the first fruits for God and the Lamb. E a gente também aprendeu que eles são ofertados como primícias a Deus e ao Cordeiro. And that means that they were the first to be converted during the tribulation. E isso quer dizer então que eles foram os primeiros a se converter durante a tribulação. And then number 4, E número 4, we see that in their mouth no lie was found, for they are blameless. nós vemos que mentira nenhuma foi encontrada em suas bocas, são imaculados. Jesus said in Matthew 12:34, Jesus disse em Mateus 12:34, Matthew 12:34, Mateus 12:34, Jesus said, "Out of the abundance of the heart, the mouth speaks." diz que daquilo que está cheio o coração, a boca fala. So what we learn is this: Então a gente aprende assim. their mouths were clean As bocas deles eram limpas, because their hearts were clean. porque os corações deles eram limpos. They were clean before God. E eles estavam limpos diante de Deus. So these are the people that were on earth during the tribulation, Então essas são as pessoas que estavam na terra durante a tribulação and then now they're in heaven, e agora estão no céu. no longer under the torments and judgments of men, Já não estão mais debaixo, submetidos aos tormentos e julgamentos do homem, but now enjoying the joys of heaven. mas estão agora aproveitando as alegrias do céu. And then in verses 6 through 13,
E daí então dos versos 6 ao 13, John tells us about God's 3 angels and their messages. João nos fala sobre os 3 anjos de Deus e as suas mensagens. So during the second half of the tribulation, God is going to send angels all over the world, 3 angels. Então, durante a segunda metade da tribulação, Deus irá enviar anjos por todo o mundo, 3 anjos. And these 3 angels have specific messages for all of humanity. E esses 3 anjos têm mensagens específicas para toda a humanidade. In verses 6 and 7, we're introduced to the first angel. Nos versos 6 e 7, nós somos apresentados ao primeiro anjo. Então vi outro anjo, que voava pelo céu e tinha na mão o evangelho eterno para proclamar aos que habitam na terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Ele disse em alta voz: temam a Deus e glorifiquem-no, pois chegou a hora do seu juízo. Adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. So this first angel Então esse primeiro anjo is going to be an evangelist. será evangelista. God is going to send an angel, and this one angel will go to every part of this world, Deus irá enviar um anjo e esse anjo específico irá a todas as partes do mundo. and he's going to reach out to the people of this world with the good news about God's salvation. E ele irá até as pessoas desse mundo com as boas novas da salvação de Deus. He's going to command people, hey, fear God, give him glory. Ele irá ordenar as pessoas: temam a Deus, glorifiquem-no. You know, salvation is God making worshipers. Sabe que salvação é Deus criando adoradores. That's what Jesus told us in John chapter 4. E foi isso que Jesus nos disse em João capítulo 4. That God is looking for people that will worship him in spirit and in truth. Que Deus está procurando por pessoas que o adorarão em espírito e em verdade. The heart of salvation is God taking condemned sinners and making them into worshipers of O God. coração da salvação é Deus pegando os pecadores condenados e os tornando em adoradores de Deus. And that's what this angel is commanding the world. Worship God. E é isso que esse anjo está ordenando ao mundo: adorem a Deus. The Antichrist was saying, worship me or die. O anticristo dirá: me adore ou você vai morrer. But this angel is telling people, worship God and go to heaven. Mas esse anjo está dizendo para as pessoas: adore a Deus e vá para o céu. And the ministry of this angel will be global. E o ministério desse anjo será global. This event will fulfill the prophecy of Jesus. Esse evento irá cumprir a profecia de Jesus. Matthew 24, verse 14. Mateus 24, verso 14. Hey, go with me to the first book of the New Testament, Matthew 24. Então vai comigo para o primeiro livro do Novo Testamento, Matthew Mateus 24, 24. verse 14. Mateus 24, verso 14. And this is the prophecy that will be fulfilled at this moment. E essa é a profecia que será nesse momento cumprida. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. So Jesus said the gospel will be preached throughout the entire world before the end comes. Então Jesus disse que o evangelho será pregado por todo o mundo antes que venha o fim. This prophecy will be fulfilled with the preaching of this angel. Essa profecia será cumprida com a pregação desse anjo. The second angel that we're introduced to, we read about in verse 8. O segundo anjo ao qual a gente é apresentado é mencionado no verso 8. Um segundo anjo o seguiu, dizendo: Caiu a grande Babilônia, que fez todas as nações beberem do vinho da fúria da sua prostituição. The story of the Bible centers around 2 cities. A história da Bíblia, ela gira em torno de 2 cidades. It's an interesting study of the Bible. E é um estudo interessante da Bíblia. From Genesis to Revelation, the whole story of the Bible centers around 2 specific locations. De Gênesis a Apocalipse, toda a história da Bíblia gira em torno de duas localidades específicas. Either Jerusalem Ou Jerusalém or Babylon. ou Babilônia. Babylon today is modern day Iraq. A Babilônia nos dias de hoje é o Iraque. And in Revelation 17 and 18, E em Apocalipse 17 e 18, we're going to learn about Babylon's final
destruction. Nós iremos aprender sobre a destruição final da Babilônia. And that's going to be our subject, Lord willing, next week. But it's a really interesting subject. E esse será o nosso assunto, se Deus quiser, na semana que vem. É um assunto muito interessante. But the point for us tonight is this. Mas o ponto para a gente hoje à noite é esse. That Babylon is so spiritually corrupt. Que a Babilônia é tão corrompida espiritualmente. And her history is so spiritually polluted. E a sua história é tão poluída historicamente. That when God destroys Babylon, all of heaven is going to rejoice. Que quando Deus chegar ao ponto de destruir a Babilônia, todo o céu irá regozijar. So this angel is celebrating, hey, Babylon is finally gone. Então esse anjo está celebrando, a Babilônia finalmente caiu. And we're going to learn, Lord willing, next week why heaven is so excited with the destruction of Babylon. E a gente vai aprender, se Deus quiser, na semana que vem, por que o céu está tão empolgado com a destruição da Babilônia. And then in verses 9 through 13, we're introduced to the third angel. E daí do verso 9 até o 13, nós somos apresentados ao terceiro anjo. Let's begin with verses 9 through 11. Vamos começar com o verso 9 até o verso 11. Um terceiro anjo o seguiu, dizendo em alta voz: Se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber a sua marca na testa ou na mão, também beberá do vinho do furor de Deus, que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira. Será ainda atormentado com enxofre ardente na presença dos santos anjos e do Cordeiro, e a fumaça do tormento de tais pessoas sobe para todo sempre. Para todos os que adoram a besta e a sua imagem, e para quem recebe a marca do seu nome, não há descanso dia e noite. This third angel is going to proclaim a message of warning. Esse terceiro anjo irá proclamar uma mensagem de alerta. He's going to warn the people on the earth not to worship the Antichrist and receive his mark. Ele irá alertar as pessoas da terra para não adorarem o anticristo nem receberem a sua marca. You remember we learned about his mark when we studied Revelation 13. Você se lembra que quando a gente estudou Apocalipse 13, nós aprendemos sobre a marca do anticristo. If you weren't here to study that with us, I encourage you, go online, listen to the message on the internet. Se você não estava aqui para estudar isso com a gente, eu te encorajo a entrar no site da igreja online e escutar. But here we see that the consequence of worshiping the Antichrist and receiving his mark will be eternal punishment in hell. Mas aqui nós vemos que a consequência de adorar ao anticristo e receber a sua marca será a punição eterna no inferno. Guys, hell is a real place. Gente, o inferno é um lugar real. And hell is a place of torment. E o inferno é um lugar de tormento. Look at the description of hell here. Veja a descrição do inferno aqui. In verse 10, he uses the word torment. No verso 10, ele usa a palavra tormento. He talks about fire and sulfur. Ele fala sobre fogo e enxofre. In verse 11, he uses the word torment again. E no verso 11, ele usa a palavra tormento de novo. It says the smoke of their torment goes up forever and ever. Ele diz: a fumaça do tormento de tais pessoas sobe para todo sempre. And listen, it says they have no rest day or night. E diz que eles não têm descanso dia e noite. Guys, the human imagination cannot go that far. Gente, a imaginação humana não consegue atingir isso. To be tormented in God's wrath forever and ever. Ser atormentado na ira de Deus para todo sempre. Hell is a real place. O inferno é um lugar real. And there are a lot of people that are going to go there. E existem muitas pessoas que irão para lá. And this is why we are so passionate about preaching the gospel. E é por isso que nós temos tanta paixão em pregar o evangelho. Because we believe that it's only through Jesus that sinners can escape God's wrath. Porque nós cremos que é apenas através de Jesus que os pecadores podem escapar da ira de Deus. During the tribulation, durante a tribulação, the moment a person receives the mark of the Antichrist as the evidence of their loyalty and dedication to him, o momento em que uma pessoa receber a marca do anticristo como evidência da sua lealdade a ele, there will be no opportunity, no hope for them to go to heaven. A partir desse momento não haverá mais oportunidade nem esperança para essa pessoa conseguir ir para o céu. So that means então isso quer dizer,
If you're here tonight and you're not a Christian, Se você está aqui hoje à noite e você não é cristão, and you continue to choose not to give your heart to e Christ, você continua a escolher não entregar o seu coração a Cristo, and one day you turn on the TV and you watch on the news that millions of people have mysteriously disappeared, então um dia você vai ligar a televisão e vai ver no noticiário que milhões de pessoas desapareceram, then you'll know, oh, maybe that Asian guy was speaking the truth. então você vai saber, talvez aquele cara da Ásia estava falando a verdade. Maybe that's what he was talking about when he mentioned the Antichrist. Talvez era disso que ele estava falando quando ele mencionou o anticristo. And then when the world is in chaos and you see a political world leader rising to the surface, E quando o mundo estiver no caos e você vir um líder político surgindo, and he establishes a 7-year peace treaty in the Middle East e ele estabelecer então esse acordo de paz de 7 anos no Oriente Médio, between Jews and Arabs, entre judeus e árabes, and you see a Jewish temple being rebuilt, e você vê um templo judeu sendo reconstruído, then you can say, oh yeah, that's the Antichrist that John was talking about. aí você pode dizer, é verdade, esse é o anticristo do qual o John estava falando. And then after 3.5 years, when you see this political leader declare himself to be God, E 3 anos e meio depois de você ver esse líder político se declarar sendo Deus, and he introduces a new financial system e ele então introduz um novo sistema financeiro, where people have to be identified with the mark on their right hand or their forehead, em que as pessoas têm que ser identificadas através de uma marca ou na testa ou na mão, then you remember this message. então você vai se lembrar dessa mensagem. Oh yeah, John said, if I receive that, I go to hell. O John falou, se eu receber essa marca, eu vou para o inferno. And just to make sure you don't forget, E só para garantir que você não vai esquecer, God's going to send an angel to remind you about this message. Deus vai enviar um anjo para te lembrar dessa mensagem. And this angel is going to be warning the world, do not receive this mark. E esse anjo avisará por todo mundo, não receba essa marca. Do not worship the beast. Não adore a besta. Because if you do, you have no hopes of ever going to heaven. Porque se você fizer isso, não haverá esperança alguma para você de ir para o céu. And so it's a sobering but a necessary warning. Então é um aviso necessário, mas pesado. But then look at verses 12 through 13. Mas aí veja do verso 12 e 13. Aqui está a perseverança dos santos que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Então ouvi uma voz dos céus dizendo: Escreva, felizes os mortos que morrem no Senhor de agora em diante. Diz o Espírito, sim, eles descansarão das suas fadigas, pois as suas obras os seguirão. The saints that are referred to here is not the church. Os santos que são mencionados aqui não são a igreja. It is a reference to people that will be converted to Christ during the tribulation. Isso é uma referência às pessoas que se converterão a Cristo durante a tribulação. These people will not worship the Antichrist and they will not receive his mark. Essas pessoas não adorarão o anticristo e não receberão a sua marca. For this reason, they're going to be killed. Por essa razão, elas serão mortas. Revelation 20, verse 4 tells us that. Apocalipse 20, verso 4 nos diz isso. But the encouragement for these people is this. Mas o encorajamento para essas pessoas é esse. Be happy that you're going to be killed. Fique feliz pelo fato de você ser morto. Why? Por quê? Because death is going to be relief for those who escape the tribulation through death. Porque a morte será um alívio para aqueles que escaparem da tribulação através da morte. So for these people that are being hunted, persecuted by the Antichrist, Para essas pessoas então que estão sendo perseguidas, caçadas pelo anticristo, they're living in hunger, they're living in nakedness. elas estão vivendo com fome, sem roupa, They're rejected by the kingdoms of the world. são rejeitadas por todos os reinos do mundo. For them, death is not a curse. Para eles, a morte não será uma maldição. Death is a blessing. A morte será uma bênção. I don't have to stay here. Eu não preciso ficar aqui. I'm going to heaven. Eu vou para o céu. Hey, death, it's worth it.
A morte é algo que vale a pena. I don't want to spend one more day on earth during tribulation. Eu não quero mais ficar um dia sequer aqui na terra durante a So tribulação. I'm not going to worship the Antichrist. Então eu não vou adorar o anticristo. I'm not going to receive his mark. Eu não vou receber a sua marca. Because death for me is going to be a happy occasion. Porque a morte para mim será uma ocasião feliz. And notice the Bible says they will rest from their labors and their deeds will follow them. E perceba que a Bíblia diz que eles descansarão das suas fadigas, pois as suas obras os seguirão. I love that expression, their deeds will follow them. E eu amo essa expressão, as suas obras os seguirão. Guys, you need to understand that everything that we do for Jesus on earth, it's going to be remembered and rewarded in heaven. Gente, vocês têm que entender que tudo que a gente faz por Jesus na terra será lembrado e recompensado no céu. I don't do this often, but this is a great time to quote a movie. Eu não faço isso com frequência, mas essa é uma hora excelente para citar um filme. Remember The Gladiator? Lembra do filme Gladiador? Remember when he said that what we do here on earth will echo throughout eternity? Lembra quando ele disse que o que a gente faz aqui na terra vai ecoar pela eternidade? Guys, that is reality for the Christian. Gente, para os cristãos isso é realidade. Some people think, gosh, living for Jesus, what's the big deal? Algumas pessoas pensam, viver para Jesus, mas o que tem de tão importante nisso? As long as I get to heaven. Desde que eu chegue no céu. And so for these people, Jesus is just fire insurance. Então, para essas pessoas, Jesus é um seguro contra incêndio. You know, I said my prayer, that's like paying my monthly dues. Então, sabe, conforme eu oro, é como se eu estivesse pagando as mensalidades do seguro. But I'll just live the way I want to live. Mas eu vou viver do jeito que eu quiser viver. Guys, how you live on earth is going to be remembered forever in heaven. Gente, a forma como você vive aqui na terra será lembrada para sempre no céu. And I don't want to be the person that has lived a lazy, insignificant life on earth. E eu não quero ser a pessoa que viveu uma vida insignificante e preguiçosa na terra. I want to be the guy that heaven is always going to remember as, hey, that's John, the guy that served Jesus in Brazil. Eu quero ser aquele cara que os céus vão sempre lembrar dizendo, esse é o John, o cara que servia Jesus lá no Brasil. That's the John that led that guy to Christ. Esse é o John que levou aquela pessoa para Cristo. That's the John that taught that group of people the Word of God every Sunday. Esse é o John que ensinava a palavra de Deus para aquele grupo de pessoas todo domingo. Hey, that's how I want to be known in É heaven. dessa forma que eu quero ser conhecido no céu. And guys, I want to encourage you, live for Jesus here. E gente, eu quero encorajar você a viver para Jesus aqui. Because how you live for Jesus now on earth is going to be remembered forever in heaven. Porque a forma como você vive agora para Jesus aqui na terra será lembrada para sempre no céu. And so these are the people who carry that kind of legacy. Então são essas as pessoas que carregam esse tipo de legado. And then in verses 14 through 20 we read about the harvest. E daí do verso 20, do 14 ao 20, nós lemos sobre a colheita. The harvest of the earth. A colheita da terra. So let's look at those verses 14 through 20. Então vamos ver esses versos, do 14 ao 20. Olhei e diante de mim estava uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem alguém semelhante a um filho de homem. Ele estava com uma coroa de ouro na cabeça e uma foice afiada na mão. Então saiu do santuário um outro anjo, que bradou em alta voz àquele que estava sentado sobre a nuvem: Tome a sua foice e faça a colheita, pois a safra da terra está madura. Chegou a hora de colhê-la. Assim, aquele que estava sentado sobre a nuvem passou sua foice pela terra, e a terra foi ceifada. Outro anjo saiu do santuário dos céus, trazendo também uma foice afiada. E ainda outro anjo, que tem autoridade sobre o fogo, saiu do altar e bradou em alta voz àquele que tinha a foice afiada: Tome sua foice afiada e ajunte os cachos de uva da videira da terra, porque as suas uvas estão maduras. O anjo passou a foice pela terra, ajuntou as uvas e as lançou no grande lagar da ira de Deus. Elas foram pisadas no lagar fora da cidade, e correu sangue do lagar, chegando ao nível dos freios dos cavalos, numa distância de cerca de 300 quilômetros. This is the harvesting of non-Christians. Então, essa é a colheita dos não cristãos. I want you to go back to me to the first book of the New Testament, to Matthew. E eu quero que você volte comigo para o primeiro livro do Novo Testamento. And go to Mateus. Matthew chapter 13. I want you to see this. E vá para Mateus capítulo 13. Eu quero que você veja isso. Matthew 13, verses 36 through 43.
Mateus 13, do verso 36 ao 43. Matthew 13, verses 36 through 43. Mateus 13, verso 36 a 43. This is Jesus' description of this same event. Essa é a descrição que Jesus dá para esse mesmo evento. Então ele deixou a multidão e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e pediram: explica-nos a parábola do joio no campo. Ele respondeu: aquele que semeou a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. Os joios são os filhos do maligno, e o inimigo que o semeia é o diabo. A colheita é o fim desta era, e os encarregados da colheita são anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim desta era. O Filho do Homem enviará seus anjos, e eles tirarão do seu reino tudo o que faz tropeçar e todos os que praticam o mal. Eles os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Aquele que tem ouvidos, ouça. So what Jesus tells us is that this harvest will be the harvest of the wicked. Então o que Jesus nos fala é que essa colheita será a colheita do perverso. It's interesting to focus in on verse 15. E é interessante se a gente se focar no verso 15. It says the harvest of the earth is fully ripe. Diz que a safra da terra está madura. This means the sin on the earth will reach its full potential. Isso quer dizer que o pecado na terra alcançará o seu potencial máximo. And God's wrath is going to respond to that. E a ira de Deus irá responder a isso. And what we read here in Revelation 14 E o que a gente lê aqui em Apocalipse 14 is that God is going to demonstrate his wrath against his enemies at Armageddon. é que Deus irá demonstrar a sua ira contra os seus inimigos no Armagedon. Revelation 14 verse 20 Apocalipse 14, verso 20 is the same event that is mentioned in Revelation 16:16 é o mesmo evento que é mencionado em Apocalipse 16, 16 and Revelation 19 verses 11 through 21. e Apocalipse 19, do verso 11 até o 21. Look at Revelation 16:16. Veja Apocalipse 16, 16. Então os três espíritos os reuniram no lugar que em hebraico é chamado Armagedon. All right, so that is what's described here in Revelation 14:20. Então é isso que está sendo descrito aqui em Apocalipse 14, 20. Now go to Revelation 19 Então vá agora para Apocalipse 19 and look at verses 11 through 21. e veja do verso 11 até o 21. Vi os céus abertos e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo, e em sua cabeça há muitas coroas e um nome que só ele conhece e ninguém mais. Está vestido com um manto tingido de sangue, e o seu nome é a Palavra de Deus. Os exércitos dos céus o seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos. De sua boca sai uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. Ele as governará com cetro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Em seu manto e em sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vi um anjo que estava em pé no sol e que clamava em alta voz a todas as aves que voavam pelo meio do céu: venham, reúnam-se para o grande banquete de Deus, para comerem carne de reis, generais e poderosos, carne de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos, livres e escravos, pequenos e grandes. Então vi a besta, os reis da terra e os seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que está montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi presa, e com ela o falso profeta que havia realizado os sinais miraculosos em nome dela, com os quais ele havia enganado os que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. Os dois foram lançados vivos no lago do fogo que arde com enxofre. Os demais foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. E todas as aves se fartaram com a carne deles. That is a dramatic scene. E essa é uma cena dramática. Now, look at verse 20 of Revelation 14. E agora veja o verso 20 de Apocalipse 14. Elas foram pisadas no lagar fora da cidade, e correu sangue do lagar, chegando ao nível dos freios dos cavalos, numa distância de cerca de 300 quilômetros. This
is a description of Armageddon. Essa é uma descrição do Armagedon. This will be the final battle on earth at the end of the tribulation before the millennium. Essa será a batalha final na Terra no fim da tribulação antes do milênio. This is when the world will be united in its war against Christ. Isso é quando o mundo todo se unirá numa guerra contra Cristo. And so many people will die during this event E muitas pessoas morrerão durante esse evento. that it tells us that blood is going to flow over 300 kilometers. Que ele diz que o sangue irá escorrer e fluir até uma distância de 300 quilômetros. Guys, I've been to Armageddon. Gente, eu já estive em Armagedon. Armageddon, when you visit it, it is one of the most beautiful, peaceful valleys you can be in Israel. Quando você visita o Armagedon, é um dos vales mais lindos e mais cheios de paz em Israel. And it's shocking to read these words and imagine this scene in that valley. E é chocante ler essas palavras e imaginar essa cena naquele vale. But this war is going to go beyond Armageddon. Mas essa guerra irá além do Armagedon. For over 300 kilometers, people will be killed and blood will flow. Por mais de 300 quilômetros de perímetro, as pessoas serão mortas e o sangue fluirá. And it's Jesus judging the wicked. E isso é Jesus julgando os And perversos. check this out. Not only does it go for over 300 kilometers, but it's going to flow up to the horse's bridle. Mas então veja, o sangue não vai só fluir por esse perímetro de 300 quilômetros, mas ele irá subir até a altura do freio dos cavalos. This time of judgment will impact all the people of the world. Esse momento de julgamento irá impactar todas as pessoas no mundo. Now, as we move into Revelation 15, E agora, ao chegarmos em Apocalipse 15, first begin with wonder. nós começamos primeiro com um maravilhamento. Look at verse 1. Veja o verso 1. Vi no céu outro sinal, grande e maravilhoso, 7 anjos com as 7 últimas pragas, pois com elas se completa a ira de Deus. So these are the 7 angels that are going to pour out God's 7 bowl judgments on the earth. Então esses são os 7 anjos que irão derramar os julgamentos das 7 taças sobre a terra. This is the third and final series of judgments that God is going to pour out. Essa é a terceira e a última série de julgamentos que Deus irá derramar. And like I said, it's going to happen at the end of the tribulation, E como eu disse, vai acontecer no fim da tribulação and it's called the wrath of God. e é chamado de a ira de Deus. And then verses 2 and 4, we see worship. E daí, do verso 2 até o 4, nós vemos a adoração. Vi algo semelhante a um mar de vidro misturado com fogo, e em pé, junto ao mar, os que tinham vencido a besta, e a sua imagem e o número do seu nome. Eles seguravam harpas que lhes haviam sido dadas por Deus, e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não te temerá, ó Senhor? Quem não glorificará o teu nome? Pois tu somente és santo. Todas as nações virão à tua presença e te adorarão, pois os teus atos de justiça se tornaram manifestos. In chapter 14, we saw the 144,000 in heaven. No capítulo 14, nós vimos os 144.000 no céu. Here in chapter 15, we see all the people that came to Christ during the tribulation now in heaven. Aqui no capítulo 15, nós vemos todas as pessoas que vieram a Cristo durante a tribulação, agora no céu. These people conquer over the Antichrist and his laws by refusing to worship him and receive his mark. Essas pessoas venceram o anticristo e as leis do anticristo ao recusarem-se a adorá-lo e receberem a sua marca. And these guys are going to be doing the same thing that the 144,000 is doing. They're going to worship God. E esses caras vão fazer a mesma coisa que os 144.000 estavam fazendo. Eles irão adorar a Deus. And notice that they sing 2 songs. E percebam que eles cantam 2 canções. The first song ever recorded in the Bible is the Song of Moses. A primeira canção gravada na Bíblia é o Cântico de Moisés. And that's in Exodus 15. E isso está em Êxodo 15. Now here in Revelation 15, E agora aqui em Apocalipse 15, now we have the last recorded song in the Bible. a gente tem a última canção gravada na Bíblia. Guess what? It's the same song. E adivinhe só, é a mesma canção. The Song of Moses. A canção O Cântico de Moisés. The Song of Moses is the song of deliverance. O Cântico de Moisés é uma canção de libertação. This is the song that the people of Israel sang when God delivered them from the control
of Egypt. Foi essa canção que o povo de Israel cantou quando Deus os libertou do controle do Egito. As God brought them through the Red Sea Então Deus os levou até o Mar Vermelho and destroyed the Egyptians that were trying to kill them. e destruiu os egípcios que estavam tentando matá-los. In Exodus 15, we read that the nation of Israel sang the song of Moses. Em Êxodo 15 a gente lê que a nação de Israel cantou o cântico de Moisés. And in the whole song, they're just celebrating God and celebrating His salvation. E durante toda a canção eles estão celebrando a Deus e celebrando a salvação de Deus. And these people are going to be celebrating God's deliverance from the Antichrist and from tribulation. E essas pessoas estarão celebrando a libertação que Deus os deu do anticristo e da tribulação. But we also learn that they're going to sing the song of the Lamb. Mas a gente também aprende que eles irão cantar a canção do Cordeiro. The song of the Lamb is written for us in verses 3 and 4. A canção do Cordeiro está escrita para nós nos versos 3 e I 4. want you to notice that in this song they celebrate the uniqueness of God. E eu quero que você perceba que nessa canção eles celebram a singularidade de Deus. They're saying, man, you alone are holy. E eles estão dizendo, só você é santo. I'll tell you, worship in heaven is saturated with the truth of the uniqueness of God. E eu te digo que a adoração no céu está saturada com a verdade da singularidade de Deus. And they were also celebrating the righteousness of God. E eles também estavam celebrando a justiça de Deus. God judged the earth because He's right. Deus julga a terra porque ele é reto. And the justice of God. E a justiça de Deus. And they were celebrating the power of God. E eles estavam celebrando também o poder de Deus. But I want you to notice in verses 3 and 4 Mas eu quero que você perceba nos versos 3 e 4 that there's something missing. que tem algo faltando. You know what's missing? Sabe o que está faltando? They're not complaining. Eles não estão reclamando. Guys, these people were living a very difficult life in a difficult time. Gente, essas pessoas estavam vivendo uma vida muito difícil num momento difícil. They were being persecuted Eles estavam sendo perseguidos and ultimately killed. e chegando até um ponto de morrer. And in heaven, no one complains against God for what they went through on earth. E no céu, nenhum deles reclama para Deus com relação àquilo que eles passaram na terra. But look at verse 3. Mas veja o verso 3. Instead, they say, just and true are your ways. Ao invés disso, eles dizem, justos e verdadeiros são os teus caminhos. Guys, everything that they experienced in life, they knew God was right. Gente, em tudo que eles passaram na vida deles, eles sabiam que Deus estava certo, que Deus era justo. Guys, we need to learn this lesson now. Gente, a gente tem que aprender essa lição agora. Because too often we respond to suffering and pain with complaining. Porque muito frequentemente a gente responde ao sofrimento e à dor com reclamação. We have a limited knowledge A gente tem um conhecimento limitado and we make decisions based on human logic. e a gente toma decisões com base na lógica humana. And we think that is sufficient enough to judge an infinite, eternal God. E a gente acha que isso é suficiente para a gente poder julgar um Deus eterno. Guys, whatever God allows us to go through, Gente, qualquer tipo de coisa que Deus permita que a gente passe, the things that we consider being difficult and painful, as coisas que a gente considera como sendo difíceis e dolorosas, I guarantee you when you get to heaven, eu te garanto que quando você chegar no céu, you're going to see God, você vai ver Deus. and you know what you're going to say? E sabe o que você vai dizer? Oh, Lord, you were right. Nossa, Senhor, você estava certo. You're always right. Você sempre está certo. You know, right now you might be thinking, oh, when I get to heaven, I've got a list of complaints I'm going to give to God. Agora talvez você esteja pensando, quando eu chegar no céu eu tenho uma lista de reclamação que eu vou entregar para Deus. All the prayers He didn't answer. Todas as orações que Ele não respondeu. All the prayers that didn't come at the time I wanted it to come. Todas as orações que Ele não respondeu na hora que eu queria que Ele tivesse Oh respondido. man, when I get to heaven, I'm just going to show Him everything that He should have done in my life. Quando eu chegar no céu eu vou mostrar para Ele esse monte de coisa que Ele tinha que ter feito na minha vida. And you're going to get to heaven, E você vai chegar no céu and you're just going to look at Him, e você vai olhar para Ele and you're going to throw away that list. e você vai jogar fora essa lista. Because you're going to say, gosh, Lord, you know what? You were right. Porque você vai dizer, puxa, Senhor, sabe de uma coisa? Você estava certo. You're always right. Você sempre está certo. Guys, trust the Lord
to always do the right thing. Gente, confiem que Deus sempre faz a coisa certa. Because he's always doing the right thing. Porque Ele sempre está fazendo a coisa certa. And then in verses 5 through 8, we see wrath. E daí, do verso 5 ao 8, nós vemos ira. Depois disso, olhei e vi que se abriu nos céus o santuário, o tabernáculo da aliança. Saíram do santuário os 7 anjos com as 7 pragas. Eles estavam vestidos de linho puro e resplandecente, e tinham cinturões de ouro ao redor do peito. E um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da ira de Deus, que vive para todo sempre. O santuário ficou cheio da fumaça da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar no santuário enquanto não se completassem as 7 pragas dos 7 anjos. So these verses now bring us into Revelation 16. Então esses versos agora nos levam até Apocalipse 16. So buckle your seatbelts, we're going to do it. Então aperte o 3 cinto que a gente vai chapters. conseguir. 3 capítulos. Revelation 16. Now we see the 7 bold judgments. Apocalipse 16, agora a gente vê os julgamentos das 7 taças. The first bold judgment is in verses 1 and 2. O primeiro julgamento da taça está no versículo 1 e 2. Então ouvi uma forte voz que vinha do santuário e dizia aos 7 anjos: vão derramar sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. O primeiro anjo foi e derramou a sua taça pela terra, e abriram-se feridas malignas e dolorosas naqueles que tinham a marca da besta e adoravam a sua imagem. So this is physical torment that is directed only towards those who worship the Antichrist. Então esse é o tormento físico direcionado apenas àqueles que adoraram o anticristo. And guys, this is going to be bad. Gente, isso vai ser ruim. The people that experience this judgment will be in torment. As pessoas que passarem por esse julgamento estarão em tormento. In verse 3, we see the second bowl of God's wrath. No verso 3, a gente vê a segunda taça da ira de Deus. O segundo anjo derramou a sua taça no mar, e este se transformou em sangue como de um morto, e morreu toda criatura que vivia no mar. You remember when the second trumpet sounded in Revelation 8? Vocês lembram quando a segunda trombeta soou em Apocalipse 8? 1/3 of all sea creatures died. 1/3 de todas as criaturas do mar morreram. With this second bowl judgment, Com esse julgamento, o segundo julgamento da taça da ira de Deus, the destruction is going to be complete. a destruição será completa. There's going to be nothing for Daniele to study anymore. Não vai mais ter nada para Dani estudar. She's a scientist. She studies sea creatures. No more in the tribulation. A Dani estuda criaturas do mar e não vai mais ter nada disso na tribulação. Every living thing dies in the sea. Tudo aquilo que está vivo morre no mar. Verse 4, we see the third bowl of God's wrath. No verso 4, a gente vê a terceira taça da ira de Deus. Verses 4 through 7. Do verso 4 até o 7. O terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes, e eles se transformaram em sangue. Então ouvi o anjo que tem autoridade sobre as águas dizer: Tu és justo, tu, o santo, que és e que eras, porque julgaste estas coisas. Pois eles derramaram o sangue dos teus santos e dos teus profetas, e tu lhes deste sangue para beber, como eles merecem. E ouvi o altar responder: Sim, Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Guys, God is going to strike the drinking water. Deus irá acabar com a água potável. And that's going to be really bad on humanity. E isso vai ser muito difícil para a humanidade. But what we learn here is that this judgment is God's righteous retribution. Mas o que a gente aprende aqui é que esse julgamento é a retribuição reta, correta, justa de Deus Against those who killed God's people. contra aqueles que assassinaram o povo de Deus. Remember back in Revelation 6? Você se lembra lá em Apocalipse 6? We were introduced to all the people that were killed for Christ during the tribulation. Nós somos apresentados a todas as pessoas que foram mortas por Cristo durante a tribulação. Their souls were under the altar of God. E as almas deles estavam debaixo do altar de Deus. And they were crying out to God, "How long until you avenge our blood?" E eles estavam clamando a Deus: quanto nós teremos que esperar até que o Senhor vingue o nosso sangue? And God just told them, "Wait."
E Deus disse para eles, esperem. Now here at the end of the tribulation, God's answering their prayers. E agora aqui no fim da tribulação, Deus está respondendo às orações deles. God is avenging the blood of his saints. Deus está vingando o sangue dos seus santos. Verses 8 and 9, we see the fourth bowl of God's wrath. No verso 8 e 9, nós vemos a quarta taça da ira de Deus. O quarto anjo derramou a sua taça no sol, e foi dado poder ao sol para queimar os homens com fogo. Estes foram queimados pelo forte calor e amaldiçoaram o nome de Deus, que tem domínio sobre estas pragas. Contudo, recusaram arrepender-se e glorificaram. Whatever your opinion is about global warming, Independente de qual seja a sua opinião sobre o aquecimento global, there will be global warming in the tribulation. haverá aquecimento global na tribulação. The inhabitants of the earth are going to be scorched by the heat of the sun. Toda a habitação da terra será torrada pelo calor do The sol. strength of the sun is going to intensify. A força do sol será intensificada. The ozone layer will be depleted. A camada de ozônio será destruída. And people are going to suffer severe radiation burns. E as pessoas terão queimaduras de radiação muito And severas. think about all the consequences of E this. pense em todas as consequências disso. On one hand, Por um lado, evaporation of large quantities of water from ocean and other water surfaces. haverá evaporação de grandes quantidades de água de oceanos e outras superfícies que tem água. That's going to lead to the lowering of water levels and water tables. Então isso vai fazer com que o nível de água seja de muito, muito menor. And on the other hand, great ice sheets on Greenland and the continent of Antarctica, it's all going to melt. E por um outro lado, grandes pedaços mesmo de gelo na Groenlândia e em outros lugares da Antártica irão derreter. Guys, there is enough water in the world Gente, existe água suficiente no mundo to do a good job in flooding every major city on the planet. para conseguir inundar todas as grandes cidades do planeta. Guys, the increase in the Earth's sea levels O aumento dos níveis do mar na Terra will cause massive flooding causará então essas enchentes massivas and destroy many of the world's greatest cities. e irá destruir muitas das grandes cidades do mundo. Guys, you know, we talk about the lost city of Atlantis. A gente fala sobre a cidade perdida de Atlântida Guys, the world's going to look like that. e o mundo vai ficar com essa mesma aparência. And plus, this will also result in violent thunderstorms and tornadoes. E isso também vai resultar em violentas tempestades com trovão e tornados. But it's not over yet. Mas ainda não vai ter But acabado. I'll tell you what's so astounding about this judgment? Mas eu te digo, sabe o que é tão incrível, que deixa a gente meio pasmo com relação a esse julgamento? In verse 9 it says that people still are not repenting of their sins. No verso 9 ainda diz que as pessoas ainda assim não estão se arrependendo dos seus pecados. Their hearts are so hard against God. Os corações delas estão tão enrijecidos com relação a Deus. And so we see that God's judgment against these people are right. Então nós vemos que o julgamento de Deus contra essas pessoas é justo. The fifth bowl of God's wrath is in verses 10 and 11. A quinta taça da ira de Deus está nos versos 10 e 11. O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino ficou em trevas. De tanta agonia, os homens mordiam a própria língua e blasfemavam contra o Deus dos céus, por causa das suas dores e das suas feridas. Contudo, recusaram arrepender-se das obras que haviam praticado. Guys, again, my imagination can't go that far. De novo, gente, a minha imaginação não consegue assimilar isso. Imagine a darkness so dark Imagine uma escuridão tão escura that you feel it, que você consegue sentir. and the only relief you get is chewing your own tongue. E o único alívio que você sente é de mastigar a sua própria língua. The sixth bowl of God's wrath is in verses 12 through 16. A sexta taça da ira de Deus está nos versos 12 ao 16. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e secaram-se as suas águas, para que fosse preparado o caminho para os reis que vêm do Oriente. Então vi saírem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. São espíritos de demônios que realizam sinais miraculosos. Eles vão aos reis de todo o mundo, a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso.
Eis que venho como ladrão. Fique feliz aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu e não seja vista a sua vergonha. Então os 3 espíritos os reuniram no lugar que em hebraico é chamado Armagedon. Through the influence of 3 demonic spirits, Através da influência de 3 espíritos demoníacos, the kings of this world will be influenced to assemble at Armageddon for the final battle. os reis desse mundo serão influenciados a comparecerem até o Armagedon para essa batalha final. And this will be a war, the nations against Christ. E essa será uma guerra das nações contra Cristo. And this is where Christ himself will vindicate his name. E é nessa hora que Cristo irá reivindicar ou proclamar o seu nome And judge the wicked. contra os perversos. I want you to go with me to the book of Isaiah. E eu quero que você vá comigo para o livro de Isaías. Guys, we're almost done, so just stick with me. Isaiah 63. Isaías 63. A gente está quase acabando, então só continue comigo. And I want you to see a very graphic detail of this event. E eu quero que você veja um gráfico detalhado desse evento. Isaiah 63, Isaías 63, verses 1 through 6. do verso 1 até o verso 6. In this section, we read about the second coming of Christ Nessa sessão, então, nós lemos sobre a segunda vinda de Cristo and how he himself will kill the wicked. e como o próprio Cristo irá matar os perversos. Isaiah 63, verses 1 through 6. Isaías 63, do verso 1 ao verso 6. Quem é aquele que vem de Edom, que vem de Bosra, com as roupas tingidas de vermelho? Quem é aquele que, num manto de esplendor, avança a passos largos na grandeza da sua força? Sou eu que falo com retidão, poderoso para salvar. Por que tuas roupas estão vermelhas como as de quem pisa uvas no lagar? Sozinho pisei uvas no lagar, das nações ninguém esteve comigo. Eu as pisoteei na minha ira e as pisei na minha indignação. O sangue delas respingou na minha roupa e eu manchei toda a minha veste. Pois o dia da vingança estava no meu coração e chegou o ano da minha redenção. Olhei e não havia ninguém para ajudar-me. Mostrei assombro e não havia ninguém para apoiar-me. Por isso o meu braço me ajudou e a minha ira deu-me apoio. Na minha ira, pisoteei as nações. Na minha indignação, eu as embebedei e derramei na terra o sangue delas. That's radical. Isso é radical. Isaiah is saying when Israel sees their Messiah, Isaías está dizendo que quando Israel vir o seu Messias, his entire appearance is going to be covered in blood. toda a sua aparência todo o seu corpo estará coberto por sangue. And they're going to ask him, what happened? E eles vão perguntar para ele, o que aconteceu? What's all that blood? Da onde é todo esse sangue? And Jesus is going to say, this is the blood of everyone I killed. E Jesus irá dizer, esse é o sangue de todo aquele que eu matei. And I killed them by myself. E eu matei eles sozinho. Because I have come to judge the wicked. Porque eu vim para julgar o perverso. That is radical. Isso é radical. One more, Joel. Just turn right to a small Old Testament book called Joel. Mais uma passagem, Joel. Só vire à direita para um livro pequeno do Antigo Testamento chamado Joel. And I want you to go to Joel chapter 3. There's only 3 chapters in Joel. Eu quero que você vá para Joel capítulo 3. Só tem 3 capítulos. All right, so just turn right, go to Joel, and go to Joel chapter 3. Então vá virando para a direita até Joel capítulo 3. And read verses 9 through 16. E leia do verso 9 até o 16. Proclamem isto entre as nações, preparem-se para a guerra, despertem os guerreiros. Todos os homens de guerra aproximem-se e ataquem, forjem os seus arados, fazendo deles espadas, e de suas foices façam lanças. Diga ao fraco, sou um guerreiro. Venham depressa, vocês, nações vizinhas, e reúnam-se ali. Faze descer os teus guerreiros, ó Senhor. Despertem, nações, avancem para o vale de Josafá, pois ali me assentarei para julgar todas as nações vizinhas. Lancem a foice, pois a colheita está madura. Venham, pisem com força as uvas, pois o lagar está cheio e os tonéis transbordam. Tão grande é a maldade dessas nações. Multidões, multidões no vale da decisão, pois o dia do Senhor está próximo no vale da decisão.
O sol e a lua escurecerão, e as estrelas já não brilharão. O Senhor rugirá de Sião, e de Jerusalém levantará a sua voz. A terra e o céu tremerão. Mas o Senhor será um refúgio para o seu povo, uma fortaleza para Israel. This is the event that is described in the sixth bowl of God's wrath, Esse é o evento descrito na sexta taça da ira de Deus, Armageddon. Armagedon. And then in verses 17 through 21, we see the seventh bowl of God's wrath in Revelation 16. E daí, do verso 17 ao 21, nós vemos a sétima taça da ira de Deus em Apocalipse 16. O sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e do santuário saiu uma forte voz que vinha do trono, dizendo: Está feito. Houve então relâmpagos, vozes, trovões e um forte terremoto. Nunca havia ocorrido um terremoto tão forte como esse desde que o homem existe na terra. A grande cidade foi dividida em 3 partes, e as cidades das nações se desmoronaram. Deus lembrou-se da grande Babilônia e lhe deu o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram e as montanhas desapareceram. Caíram sobre os homens, vindas do céu, enormes pedras de granizo, de cerca de 35 quilos cada. Eles blasfemaram contra Deus por causa do granizo, pois a praga fora terrível. This bowl completes God's judgments in the tribulation. Essa taça completa os julgamentos de Deus na tribulação. There will be an earthquake that will violently shake the whole world. Haverá um terremoto que irá balançar a terra, toda a terra violentamente. Guys, did you know that the earthquake in Chile was so powerful Vocês sabiam que o terremoto no Chile foi tão poderoso that it moved the earth off its axis by 3 degrees? que moveu em 3 graus a terra do seu eixo? Not radical. E não é radical isso? This earthquake that's coming, it's going to be global. Esse terremoto que acontecerá aqui em Apocalipse será global. And God is going to shake the earth unlike it's ever been shaken before. E Deus irá sacudir a terra de forma como nunca foi sacudida antes. We learned that it will devastate Jerusalem. A gente aprende que isso irá devastar Jerusalém. It says the great city was split into 3 parts. Diz que a grande cidade foi dividida em 3 partes. It will devastate all the nations of the world. E vai devastar todas as nações do mundo. It says the cities of the nations fell. Diz as cidades das nações se desmoronaram. It's going to devastate Babylon. E irá devastar a Babilônia. We see that God is going to destroy Babylon. A gente vê que Deus irá destruir a And Babilônia. it's going to devastate the planet. E irá devastar o planeta. Verse 20 tells us, O verso 20 nos diz: and every island fled away and no mountains were to be found. Todas as ilhas fugiram e as montanhas desapareceram. Imagine Mount Everest crumbling to the ground. Imagine o Monte Everest se despedaçando no chão. Not only will there be a global earthquake, Não haverá apenas um terremoto global, but God is going to shower down large hailstones against his enemies. mas Deus irá fazer chover grandes pedras de granizo contra os seus inimigos. Again, it's just so hard for our imaginations to perceive hailstones that weigh 35 E kilos. de novo, é tão difícil para a nossa imaginação conseguir imaginar pedra de granizo de 35 quilos. Like, do you think that would hurt? Você acha que isso machucaria? Man, or maybe you won't feel it because you'll be dead. Ou talvez você nem vai sentir porque você vai morrer rapidinho. But we know this is going to happen in the future because God already did it in the past. Mas a gente sabe que isso vai acontecer no futuro porque Deus já fez isso no passado. In Exodus chapter 9, Em Êxodo capítulo 9, in verses 22 through do 26, verso 22 ao 26, we read that this was one of the plagues that God struck Egypt with. a gente lê que essa é uma das pragas com que Deus atingiu o Egito. He pounded Egypt with heavy hail. Ele atingiu o Egito com esse granizo muito pesado. And so because we know that he did it in the past, Então, pelo fato da gente saber que ele já fez no passado, we know he'll do it again in the future. a gente sabe que ele fará de novo no futuro. So, what do we do with a message like this? Então, o que a gente faz com uma mensagem dessa? You know, I know that a lot of weeks that we've been together, you're just like, oh my gosh, this is why I came to church. Eu sei que muitas semanas você pensa, meu Deus, mas foi por isso que eu vim para a igreja? You know, your friends ask you, hey, what'd you learn at church? Os seus amigos se perguntam, o que você aprendeu na igreja? 35 kilo hailstones. Pedra de granizo de 35 All quilos. sea life is gonna be dead. E toda a vida marítima irá morrer. Hell. Inferno. And so it's like,
how do you leave a message like this? Então, como é que você vai embora com uma mensagem dessa? O que você faz? Well, there's two ways I want to finish. Então, tem duas formas. Number one, Revelation 19 is coming. Número 1, Apocalipse 19 está vindo. The coming of Christ. A vinda, a volta de Cristo. This is what our hearts are longing for. E é por isso que os nossos corações anseiam. Jesus' return. O retorno de Jesus. So guys, we still have one more Sunday, Lord willing, before we get to Revelation 19, but we're going to get there. A gente ainda tem um domingo, se Deus quiser, antes da gente chegar em Apocalipse 19, mas a gente vai chegar lá. But the second word of encouragement Mas a segunda palavra de is encorajamento that if you're a Christian, you're not going to be here for this. é que se você é cristão, você não vai estar aqui para ver tudo isso. You know, when we talked about the rapture, I gave you reasons why I believe that the church will be raptured before the tribulation. Quando a gente falou sobre o arrebatamento, eu dei para vocês razões porque eu creio que a igreja será arrebatada antes da tribulação. And I believe this is why it's called the blessed hope. E eu creio que é por isso que o arrebatamento é chamado de a esperança abençoada. And if you want to know the reasons why I believe biblically that the church is going to be raptured before the tribulation, go listen to it online. E se você quer saber as razões porque eu creio de forma bíblica que a igreja será arrebatada antes da tribulação, escute nosso estudo online. But here's our point. Mas o meu ponto é, Jesus loved you so much Jesus amou você tanto that he drank God's punishment in your place que ele bebeu o cálice da ira de Deus no seu lugar, so that you wouldn't have to be punished on earth. para que você não tivesse que ser punido na terra And so that you wouldn't have to be punished in hell. e para que você não tivesse que ser punido no inferno. Jesus said, my God, why have you forsaken me?" Jesus disse, Deus meu, por que me abandonaste? While God was judging all of our sins in Christ, Bom, Deus estava julgando todos os nossos pecados naquele momento em Cristo, so that we wouldn't have to say those words in hell. para que nós não tivéssemos que dizer essas mesmas palavras no inferno. Guys, the gospel is an amazing thing. Gente, o evangelho é uma coisa incrível. We're going to heaven, Nós vamos para o céu. and it's all because of E Jesus. tudo isso é por causa de Jesus. And that means if you're not a Christian tonight, E isso quer dizer que se hoje à noite você não é cristão and you want to go to heaven, e você quer ir para o céu and you don't want to go through the e tribulation, você não quer passar pela tribulação, then you got to give your heart to Jesus tonight. então você tem que entregar o seu coração para Jesus hoje à And noite. because we love God's act of salvation so much, E porque nós tanto amamos o ato de salvação de Deus, every week we finish with communion at the Lord's table. todas as semanas nós terminamos com a ceia na mesa do Senhor. Because what communion represents is the finished work of Christ. Porque o que a ceia representa é a obra consumada de Cristo. The bread represents the broken body of Christ. O pão representa o corpo partido de Cristo. The juice represents the blood of Jesus. O suco representa o sangue de Jesus. Through the blood we have eternal life. Através do sangue nós temos vida eterna. Through the blood we have forgiveness. Através do sangue nós temos perdão. Through the body we have sufficient life in Christ. Através do corpo nós temos vida suficiente em Cristo. And we're just gonna finish tonight just receiving communion and remembering our great salvation in Christ. Então a gente vai terminar hoje à noite recebendo a ceia e nos lembrando da nossa grande salvação em Cristo. The same way that the tribulation saints are going to be rejoicing in God's salvation in heaven, we're going to start now. Da mesma forma como os santos da tribulação estarão se alegrando com a salvação de Deus no céu, nós vamos começar a fazer isso agora. So this is how we're going to do it. Então nós vamos fazer dessa forma. We're going to sing a song, Nós vamos cantar uma canção and during this song, as you pray to the Lord, e durante essa canção, conforme você ora ao Senhor, just talk to God about all the issues that are in your life. fale com o Senhor sobre todos os problemas que você tem na vida. If you need Christ, ask Him to save you. Se você precisa de Cristo, peça para que Ele te salve. Confess your sins to Him. Confesse seus pecados para Ele. Ask Him to forgive you. Peça que Ele te perdoe. Ask Him to come into your life and save you. Peça para que Ele venha na sua vida e te salve. And Jesus said, everyone that comes to me, I'll never reject them. E Jesus disse que todo aquele que vier a mim, eu jamais rejeitarei. Others of you, maybe you have been spiritually lazy. Maybe you haven't been living for Jesus the way you should. Alguns outros de vocês talvez tenham sido preguiçosos espiritualmente ou vivendo da forma que não deveriam viver para Jesus. And you want your legacy to be a good one when you get to heaven. E você quer que o seu legado seja um legado bom quando você chegar Just no ask céu. Jesus, Lord, will you just help me to just live a life that glorifies you? Então peça para Jesus, Senhor, o Senhor pode me ajudar a viver uma vida que te glorifique? And for others of you, you just might want to just
spend time telling Jesus how much you love him. E para outros, talvez você só queira gastar tempo dizendo para Jesus o quanto você o ama. Then do that during this time. Então faça isso durante esse momento. But if you're not a Christian Mas se você não é cristão and you don't want to be a Christian, e você não quer ser cristão, then please do not receive communion. então por favor não receba a ceia. If you do, it'll only work against you. Se você fizer isso, só vai trabalhar contra você. But give your heart to Christ. Mas entregue o seu coração para That's the Cristo. better way. Essa é a melhor All forma. right. So as we're singing and when you feel ready, you guys can go to the back table and receive the bread and the juice and bring it back to your seats and just receive of communion. Então, conforme a gente canta e você vai orando, e quando você se sentir pronto, você pode ir até a mesa dos fundos, receber o pão e o suco e voltar para os seus lugares. And after we do that, we'll finish E tonight. depois que a gente fizer isso, a gente termina. All right.